Pessoal, boa noite, Pai Senhor, noite abençoada para vocês nessa segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025. Que essa palavra vá de encontro ao seu coração, à sua necessidade. Pessoal, tenho sempre anunciado aqui os projetos do canal, né? Clube de membros, clicando no botão assinar, mentoria e aconselhamento, clicando no link abaixo para mais informações. Para a nossa conversa, Lucas, capítulo 24, versículo de número 36, diz assim a palavra do Senhor. Falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um fantasma. Mas Jesus lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e verificai, porque o Espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Meus irmãos, o texto aqui ele fala de um momento, né, que depois da crucificação, da ressurreição de Cristo, os discípulos estavam apavorados, né, e se esconderam numa casa, num lugar. E aí o Senhor vai até eles e se apresenta ali, surge e fala: Paz seja convosco. Mas o estado deles era de tanto medo, de tanta perplexidade, que a palavra vai dizer que eles ignoraram, né, essa saudação. Jesus, ele, no versículo 36, Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Aí o 37 diz assim: Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito, ou em outras traduções, um fantasma. É a segunda vez que eles pensam que Jesus é um fantasma, né? Primeira vez, quando Jesus ele acalma o mar da Galileia e ele vem andando sobre as águas e os discípulos pensaram que ele era um fantasma, que ele era um fantasma. E aqui também foi a mesma coisa. Então, assim, as circunstâncias, elas são terríveis. Isso é um fato. As circunstâncias, por mais que o Senhor esteja liberando uma palavra de paz, por mais que o Senhor esteja liberando algo, uma promessa, nós vemos fantasma no meio da promessa. Nós não conseguimos enxergar paz no meio do cenário. Jesus, ele saudou eles. A primeira coisa que ele faz quando ele chega naquele lugar é: paz seja convosco. Ele libera uma palavra de paz, ele libera uma palavra de tranquilidade, ele libera uma palavra que era para aquietar a alma daqueles servos, daqueles homens e mulheres, mas eles ignoram. Eles ignoram, estavam desesperados por conta de tudo que tinha acontecido, todos os eventos, tudo que recentemente aconteceram. E conosco acontece da mesma maneira. As circunstâncias, elas nos levam a um estado de desespero, a um estado de desequilíbrio, a um estado de medo, né? E realmente não nos permite acreditar na palavra que sai da boca do Senhor. Que eu sei que muitos aqui, como eu, receberam palavras: Paz seja convosco. Eu vou te dar vitória sobre isso. Eu vou abençoar essa situação. Eu vou intervir nesse cenário. Eu vou abrir essa porta. Paz seja convosco, tranquiliza o teu coração. Mas eles ficaram atemorizados. A palavra vai dizer duas coisas: eles estavam perplexos, né? Deixa eu só abrir aqui o texto para poder não confundir. Eles estavam, olha, surpresos e atemorizados quando eles viram Jesus. Surpresos, né? Surpresos e atemorizados. Jesus, ele às vezes ele se apresenta no meio da situação, só que a gente não consegue enxergar. Nós não conseguimos perceber, por conta do medo. E o medo é um dos maiores sintomas da incredulidade. O medo, ele por si só, ele já é ausência de fé, ele já é incredulidade. E o medo nos trava. O medo nos trava. E eles não acreditaram que era ele. Jesus, ele vira para eles, né? Ele fala: olha, por que estáis perturbados? Porque sobem dúvidas aos vossos corações. E é isso, as dúvidas, as incertezas. A incerteza como vai ser amanhã, a incerteza como que eu vou pagar a conta de luz, a conta de água, como que eu vou pagar o boleto, a incerteza de como que eu vou conseguir fazer meu tratamento, como que eu vou fazer um plano de saúde, como que eu vou terminar minha faculdade, como que eu vou pagar o colégio do meu filho, como que eu vou resolver essa luta dentro do meu lar, meu marido que quer ir embora, minha esposa que está fraca, fria na fé, meu filho que está se envolvendo com amizades ruins. São incertezas. São dúvidas que sobem ao nosso coração e que tomam conta dos nossos corações em diversas oportunidades, irmãos, em diversos momentos.
Isso acontece aqui, acontece aí, acontece com todos nós, aconteceu com os discípulos. E aí Jesus ele fala: vede as minhas mãos e os meus pés, e sou eu mesmo. Apalpai e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Aqui é uma forma, e isso é uma possibilidade de Deus. Por isso nós queremos sinais, né? Sinais. Hoje é um grande dilema sobre sinais. Tem crente, cristão, que só vive de sinais. Não tem pecado no sinal, né? Mas o sinal, quando ele vem da parte do Senhor, quando vem do Senhor a prova. Aqui foi o caso. O Senhor quis mostrar para eles, o Senhor quis que eles tivessem um contato. Apalpai é isso, o contato. Que tem um sentido espiritual. O apalpai, esse contato, é tocar, é vede, está falando de fé também. Está falando de fé. Não é uma literalidade tão somente. É claro que às vezes a gente quer ver as coisas acontecendo. A gente não quer ver ouvir só as promessas, a gente quer ver o mover do Senhor. E Deus ele vai entrar nessa questão. Na sua casa, na sua vida, onde quer que seja o seu problema. Ele vai trazer para você provas do agir dele, do poder dele, da operação dele, de que sim, ele está fazendo algo novo na sua vida. Vede e apalpai. Eu dou para vocês a prova, a garantia de que eu estou vivo, a garantia de que não são só palavras, a garantia de que não são só promessas, a garantia de que eu estou agindo ao vosso favor, eu estou movendo, eu estou transformando, eu estou pelejando essa peleja sua. É o vede apalpai, é a constatação, é a certeza, sabe? E ele diz, olha, mostrou-lhe as mãos e os pés, porque eles não acreditaram ainda por causa da alegria. E estando admirados, Jesus lhe disse: tende aqui alguma coisa que comer? Lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E eles comeram na presença dele. Então veja os irmãos, eles saem do desespero, eles saem da surpresa, saem do temor e vão para a alegria. E aí Jesus ele restabelece a comunhão, né? Quando você tem o alimento aqui, e biblicamente Jesus ele vai fazer muito isso. Ele faz no Mar da Galileia, quando ele encontra os discípulos, Pedro e os demais, ele acende o braseiro, ele faz isso na ceia, ele faz isso no caminho de Emaús e ele faz aqui. Tende alguma coisa para comer? Porque essa é a conexão, o alimento que conecta, no caso, a palavra de Deus é o nosso alimento. Quando ouvimos a palavra de Deus, como nos alimentamos desse pão vivo que desceu do céu, a nossa fé é renovada, a nossa conexão é restabelecida, os nossos olhos são abertos espiritualmente falando, e nós passamos a enxergar Jesus onde não conseguimos ver, nós passamos a entender o Senhor Jesus onde nós não conseguimos entender, nós passamos a compreender os desígnios e a descansar sobre aqueles que não há a possibilidade de compreensão. E aí sim, aquilo que Jesus falou lá no início, paz seja convosco, a paz realmente entra, a paz realmente toma conta do nosso coração, a paz realmente faz parte de nós, ela é conosco, não é só palavras, não são só promessas, nós conseguimos ver que há um Deus que trabalha, que é um Deus que move, que é um Deus que transforma cenários, é um Deus que cuida do seu servo, da sua serva no pior momento de sua vida. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo, não duvide daquilo que o Senhor te prometeu, não duvide que o Senhor, Ele está presente nessa luta, Ele está presente nessa adversidade, Ele se faz presente nesse cenário que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu estou passando, eu sei as lutas que eu tenho, as dificuldades que eu tenho, e como vocês, eu digo, às vezes a gente olha, a gente fala assim, eu não dá, eu não tenho força, eu não consigo me pôr de pé, eu não tenho mais fé, eu não consigo crer, eu não consigo mais ter esperança, mas sempre o Senhor vem e Ele libera uma palavra e Ele diz, paz seja convosco. Paz seja convosco. Não tenham medo. Não permitam que a dúvida, que o desespero, que os questionamentos, as indagações venham a tomar conta dos vossos corações. Porque eu me faço presente. Eu não sou um fantasma. Eu não vim para essa tua luta para te amedrontar, para te assustar, para poder te deixar mais apavorada ainda. Não, eu não sou um fantasma. Eu sou o Cristo, o Deus que reviveu, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Estou presente no meio de vós. Paz seja convosco. Tome posse dessa palavra nessa noite de segunda-feira. Seja lá pelo que você esteja passando. Deus libera hoje uma palavra de promessa, uma palavra de fortalecimento. Paz seja convosco. Descansa.
Descansa nessa palavra, tá bom? A paz, Senhor.